Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa vida espiritual. Afinal de contas, para que nós somos chamados? Para tratar desse tema, eu vou estar utilizando como base a Epístola aos Romanos, no seu capítulo 1, dos versos 1 ao 7. Aliás, eu vou estar retomando, a partir desse vídeo, vou estar retomando os estudos a respeito da Epístola de Romanos. Alguns deles já estão expostos, alguns já foram colocados e disponibilizados no canal, mas eu vou estar dando continuidade. Então, um dos vídeos, um dos que ficaram de fora é exatamente o que começa com a carta. A gente falou sobre Romanos 1, de 18 a 32, mas não falamos de Romanos capítulo 1, do verso 1 até o 17. Então hoje nós vamos estar tratando e falando sobre Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Posteriormente vamos estar tratando dos demais versículos. A ideia é adequar para esse formato aqui do YouTube, fazer um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais conciso, para que também não fique muito cansativo. Então que o Senhor nos dê graça e nos ajude a fazermos mais este vídeo, para que você de alguma forma venha a ser edificado. Eu quero aproveitar também esse momento e pedir para você que ainda não é inscrito no canal para que você se inscreva, e para você que já é inscrito no canal, não esquecer depois de assistir o vídeo, deixar aquele like para nós, que é muito importante, para que o YouTube consiga entender que nós estamos aí na direção certa. E se você achar relevante e interessante, que você também esteja até mesmo compartilhando esse vídeo com alguém, para que outra pessoa também possa vir a ser edificada e também vir a conhecer o nosso canal, a Bíblia Diz. Muito obrigado. Romanos então, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte, eu vou estar colocando aí na tela enquanto eu leio aqui para vocês. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A Epístola aos Romanos, ela é, assim, a mais concisa, a declaração do apóstolo Paulo, onde ele aborda diversos assuntos. Na verdade, a Epístola aos Romanos é quase considerada uma chave hermenêutica para a interpretação de toda a Sagrada Escritura por alguns teólogos. O que isso quer dizer? Porque dada a riqueza e a quantidade de assuntos que são abordados nessa epístola, ela se torna uma epístola muito rica e que agrega, acrescenta muitas informações, descortina muitas coisas através das quais facilita a nossa leitura do restante da Escritura. Por isso, eu tomei essa decisão de estar estudando a Epístola aos Romanos e também trazê-la a vocês, para que vocês também possam vir a ser ainda mais edificados, não só pela Epístola, a Carta aos Romanos, mas também por toda a Palavra de Deus. A gente começa explicando, dando um contexto geral. Essa carta, o que o apóstolo escreve, muito provavelmente entre os anos de 52 a 57 depois de Cristo. Muito provavelmente ele estava escrevendo essa carta quando ele esteve em Corinto, residindo em Corinto. Essa igreja, a igreja de Roma, não era uma igreja a qual o apóstolo havia fundado. Então, diferente da igreja de Corinto, a igreja de Gálatas, entre outras igrejas, só para citar o exemplo, essa igreja o apóstolo não havia fundado. Então, ele faz uma apresentação, ele se apresenta, como vimos aqui nos primeiros versículos,
O apóstolo, então, muito provavelmente tinha em mente alguns objetivos que alguns ele até explicita aí ao longo da carta. Primeiro ponto, ele queria defender o seu evangelho. O apóstolo Paulo, ele já diz diretamente, olha, fui separado para o evangelho. Então ele já fala, uma das coisas que ele queria fazer, então, era propagar, divulgar, difundir a boa nova de salvação do evangelho que ele havia recebido do próprio Cristo. Ele também queria provavelmente utilizar a Roma como uma plataforma para que ele pudesse ir mais ao Ocidente, né? Ele explicita isso na sua carta, que ele pretendia chegar até a Espanha. Bem, essa carta também, esses primeiros versos que lemos aqui, até o verso 6 praticamente é só introdução. Na maioria das cartas, né, do apóstolo Paulo, ele faz uma introdução, mas nessa daqui é uma das introduções mais longas, se não a mais longa de todas as cartas que o apóstolo escreveu, das suas 13 epístolas, né, que recebem sua autoria. Ele deixa muito claro, né, que ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser ministro do Evangelho, para pregar o Evangelho, né? Evangelho de Deus, a boa nova de Deus. E evangelho esse que não surgiu do nada, mas um evangelho que havia sido prometido pelo próprio Deus por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras é aqui o primeiro lugar onde aparece esse termo Sagradas Escrituras, né? Muito interessante a gente notar isso também, né? O tema do Evangelho, ele vai dizer aqui mais adiante que o tema do Evangelho, com respeito a quem? A seu filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aqui mesmo ele já começa a dar algumas informações a respeito de quem era esse Jesus, de que ele, segundo a carne, era da descendência de Davi. Isso mais para frente a gente vai ver, né? Ou já vimos em outras exposições de Romanos, que Paulo estava ali também anunciando como se ele fosse um arauto, como naquela época havia uma pessoa que ia adiante do rei ou de uma autoridade e falava a respeito dele, que ele estava chegando, trazendo riqueza ou sendo vitorioso de uma guerra, enfim. O arauto, então, estava indo adiante e é aquilo que o apóstolo está fazendo aqui. Ele está anunciando a respeito de um rei, né, dentro do Império Romano. Lembrando sempre que Roma é o centro do Império Romano, que era o maior império do mundo naquela época, do mundo conhecido. Então veja que o apóstolo então já coloca aí uma referência, né, ao reinado de Cristo, da descendência de Davi, então dizendo que Cristo era de uma descendência real. Outro aspecto importante que nós podemos ver aqui também a respeito de que ele, segundo o Espírito de Santidade, alguns intérpretes entendem que aqui ele estaria fazendo menção ao próprio Espírito Santo, mas por um erro de tradução ficou Espírito de Santidade, né? Que esse Cristo, esse Filho de Deus, ele foi ressuscitado, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, né? Pelo poder desse Espírito de Santidade, né? E é por causa de Cristo que nós, né? Todos aqueles que nele creem, vieram a receber a graça, vieram a receber o favor de Deus, né? Ele, no caso, especificamente, como vemos aqui nos versos seguintes, no verso 5, por intermédio do próprio Cristo, ele veio receber graça e apostolado, ou seja, autoridade para ser alguém que possa falar em nome de Deus, que pudesse fundar igrejas, que pudesse normatizar, regular o funcionamento, o bom andamento da igreja, da obra do Senhor. O apóstolo Paulo era mais um daqueles. E especificamente ele fala que o ministério dele era voltado para os gentios. Em outras palavras, era voltado para todo aquele que não era judeu, que não era do povo judeu, né? Embora ele também pregasse aos judeus, mas o seu ministério era muito mais fértil, por assim dizer, muito mais efetivo para os gentios, porque foi para isso que Cristo o havia chamado, e a gente pode conferir isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, por exemplo. Mas enfim, o que nós estamos querendo dizer aqui, o apóstolo então entrega todas essas informações, né? Para que nós então viemos a receber a graça e ele, para a obediência por fé, ele já está também estimulando a mim e a você, para que nós pudéssemos ser então
discípulos de Cristo, também por obediência por fé. Então ele já começa a incutir algumas ideias que ele vai desenvolver depois ao longo de toda essa epístola, né? Ele já fala de fé, já fala de Cristo como descendente de Davi, filho de Deus, ressurreição. Ele já coloca alguns assuntos já nessa introdução da carta, né? E aí ele conclui dizendo, né? De cujo número sois também vós entre todos os gentios, que era para quem o ministério dele estava voltado, então, para alcançar os gentios. De cujo número sois também vós. Então ele já reconhece que lá em Roma, embora não fosse ele que tivesse ido ou feito ou fundado aquela igreja, ele sabia que ali eles também foram alcançados pelo Evangelho, pelo poder do nosso Deus, através da pregação do Evangelho. Então ele fala isso para eles, passa essa informação a eles, né? Que eles foram chamados para serem de Jesus Cristo. Então, eles pertencem a Cristo, assim como o apóstolo também se identifica aqui como alguém que é servo de Cristo e que pertence a ele, que foi chamado para ser um apóstolo. E aqui, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, né, finalizando, é como se ele estivesse dando aí o final da sua introdução ou a sua saudação, ele estava dizendo o seguinte: chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, que é a saudação muito comum, utilizada em muitas igrejas, utilizada geralmente entre os cristãos, graça e paz, né? Alguns usam paz do Senhor, na minha denominação, por exemplo, o termo mais comum para as pessoas se cumprimentarem é a paz do Senhor, outros falam paz de Deus, graça e paz, né? Outros só paz, mas enfim, graça e paz está aqui, está na Bíblia, está escrito aqui, é o que o apóstolo usa, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Também inclui aí, dizendo, primeiro ele disse que Cristo era nosso Senhor, e aqui ele volta a enfatizar esse ponto de que Jesus é Senhor, né? É um fato muito importante, porque na época de Paulo, naquela época do Império Romano, os imperadores eram vistos como senhores. E aqui o apóstolo está incluindo ou incutindo uma ideia de que acima desses senhores imperadores, por exemplo, havia um senhor de categoria superior, né? Um senhor acima de todos os senhores. Eu já visto o termo, né? Um dos termos para descrever o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, especificamente como Senhor dos Senhores. Então, ele coloca todas essas ideias aqui, né? Então, respondendo à pergunta, para que fomos chamados? Nós fomos chamados para sermos santos. Fomos chamados para sermos santos. É para isso que o Senhor nos chamou, né? Isso dentro daquilo que nós lemos aqui. Algumas aplicações aí para a gente poder finalizar. Podemos ver por aqui, pelo que lemos, que Deus, Pai, Filho e Espírito estão envolvidos no processo da salvação. Nós podemos perceber isso por aquilo que o apóstolo fala a respeito daquilo que Deus, então, prometeu que iria enviar o seu Filho por intermédio das Escrituras, que ele também proveu, e depois o próprio Cristo, o seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, pelo poder do Espírito, e agora o derramar do Espírito, ou seja, Deus está envolvido, né? Deus, Pai, Filho e Espírito estão envolvidos no processo de salvação. Isso é muito importante você e eu sabermos, né? Outro detalhe importante é que nós que fomos chamados, fomos amados por Deus. A todos os amados de Deus, nós fomos, aqueles que foram chamados foram amados. Aqueles que foram chamados foram amados por Deus. Ou se alguns quiserem inverter a ordem, aqueles que foram amados, Deus chamou. Enfim, nessa questão aqui não vai alterar muito o resultado. O fato é que o próprio Senhor, então, nos chamou porque nos amou. E através de que forma Ele nos chamou? Através do Evangelho, né? Através da Palavra de Deus, né? E para isso, naquele momento, ele estava usando o apóstolo Paulo, né, como ministro do seu Evangelho, para ser mais uma das ferramentas nas mãos de Deus para pregar e levar a palavra. Outro aspecto, então, finalizando, nós somos chamados, então,
não para vivermos a nossa vida conforme nós bem entendermos, para viver o nosso bel prazer. Ah, fui chamado, fui amado, estou salvo, posso me divertir à vontade. Não. A advertência aqui é que nós somos chamados então para sermos santos. O apóstolo Pedro também faz menção disso na sua epístola. A palavra de Deus no Velho Testamento, o próprio Deus fala ao povo de Israel que eles deveriam ser santos porque ele também era, assim como ele era santo. O apóstolo Pedro repete essa mesma passagem, né? E aqui o apóstolo também passa falando a respeito dessa questão da santidade, que depois ela vai ser mais desenvolvida. Inclusive nós já falamos sobre isso num vídeo onde tem uma pregação sobre Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 16, onde a gente fala sobre a vida pelo Espírito, onde a gente desenvolve esse tema, né? Mas esse daqui serviu mais para dar uma introdução a esta carta, para que você possa saber, então quer dizer que algumas coisas ele já tocou nesses assuntos. Então, para que também, né, fique esclarecido para que fomos chamados. Fomos chamados então para sermos santos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero poder vê-los em breve, né, numa próxima oportunidade. Até breve.